Teasing o desaparecimento de João. A noite em Salvador tinha aquele peso úmido que se cola na pele e não sai. O bairro do Engenho Velho, com suas ladeiras tortas e casas geminadas, descansava sob um véu de silêncio raro para uma cidade tão viva. Era 14 de março de 2023, uma terça-feira comum, mas que se tornaria o marco zero de um mistério que consumiria a sanidade de dezenas de pessoas. João Silva, 28 anos, auxiliar administrativo em uma clínica odontológica, saiu de casa às 19h30 com um sorriso no rosto e uma promessa simples. Voltaria antes das R$ 23. Ele jamais voltou. João era o tipo de homem que passava despercebido na multidão. Altura mediana, cabelo curto, olhar tranquilo, não tinha inimigos declarados, não devia a ninguém, não se envolvia em confusões. Trabalhava, estudava inglês aos sábados, ajudava a mãe com as contas. Era previsível. E talvez tenha sido justamente essa previsibilidade que tornou seu desaparecimento tão perturbador. Porque quando alguém, sem motivos aparentes, some, a imaginação preenche o vazio com os piores pesadelos possíveis. Naquela noite, João saiu para encontrar um amigo de infância, Marcelo, em um bar na Avenida Vasco da Gama. Era um desses lugares simples, de cerveja gelada e petiscos fritos, frequentado por moradores do bairro. Segundo testemunhas, os dois conversaram animadamente por cerca de 2 horas. Riram, beberam moderadamente. Nada fora do comum. Às 21h45, João se despediu, disse que estava cansado e queria descansar. Marcelo lembra de ter visto o amigo se afastar pela calçada mal iluminada em direção ao ponto de ônibus. Foi a última vez que alguém que conhecia João o viu com vida. Mas a noite guarda segredos que só o silêncio conhece. E naquela esquina, sob a luz amarelada de um poste piscante, algo aconteceu. Algo que transformou João Silva de pessoa em enigma, de filho em ausência, de presença em eco. O que exatamente ninguém sabe, ou ninguém quer dizer. A mãe de João, Dona Lúcia, esperou até a meia-noite. Depois, até às 2 da manhã. Ligou para o celular dele mais de 20 vezes. Todas as chamadas caíram direto na caixa postal. Ela tentou dormir, mas o peito apertava. Às 5 da manhã, quando a cidade começava a despertar com o canto dos galos e o barulho dos primeiros ônibus, Dona Lúcia sabia. Mães sempre sabem. Algo estava terrivelmente errado. Às 7 da manhã, ela foi até a clínica onde João trabalhava. Ele não havia comparecido. Ligou para Marcelo, que confirmou a despedida na noite anterior. Foi então para a delegacia. O atendente, com aquele tom burocrático e distante que só quem lida com tragédias diariamente consegue ter, disse que era preciso esperar 48 horas para registrar um desaparecimento. Dona Lúcia implorou, chorou. Disse que o filho nunca faria isso. Mas a máquina pública tem seus ritos, suas regras, e João, naquele momento, era apenas mais um nome em uma fila de espera. Enquanto isso, o celular de João permanecia desligado, suas redes sociais congeladas, sua conta bancária intocada. Era como se ele tivesse simplesmente evaporado no ar espesso daquela noite de março. Como se a cidade, com seus becos, suas sombras e seus silêncios, o tivesse engolido por completo. E Salvador, acostumada com o sangue e a violência que jorram de suas periferias, continuava girando indiferente. Mais uma família despedaçada. Mais um vazio que ninguém consegue preencher. 2 dias depois, quando finalmente o boletim de ocorrência foi registrado, a polícia iniciou as investigações. Mas o rastro já estava frio. As câmeras de segurança da região eram poucas, e as que existiam estavam quebradas ou sem imagem naquela noite. Ninguém viu nada. Ninguém ouviu nada. João simplesmente desapareceu, como se nunca tivesse existido. Mas ele existiu. E alguém, em algum lugar, sabe o que aconteceu naquela esquina escura, sob aquele poste que piscava como um coração agonizante. A pergunta que assombra Dona Lúcia até hoje, que a acorda no meio da noite com o peito em fogo, é simples e brutal.
Onde está meu filho? E por mais que os dias se transformem em semanas e as semanas em meses, a resposta continua ecoando no vazio. Um vazio que tem nome, tem rosto, tem cheiro, um vazio que se chama João. O desespero tem textura, ele arranha a garganta, aperta o estômago, turva a visão. Dona Lúcia sentiu isso nos primeiros dias após o desaparecimento de João. Era como se o mundo tivesse perdido a cor, como se o ar estivesse mais pesado, mais difícil de respirar. Ela não conseguia comer, não conseguia dormir. Passava as madrugadas sentada na sala, com o telefone na mão, esperando uma ligação que nunca vinha. Cada notificação do celular era um sobressalto de esperança, seguido de um tombo brutal na realidade. Não era João. Nunca era João. A notícia do desaparecimento se espalhou rapidamente pelo bairro. Salvador é uma cidade grande, mas os bairros funcionam como pequenas cidades dentro da metrópole. Todo mundo conhece todo mundo. E quando alguém some, a comoção é coletiva. Vizinhos começaram a se mobilizar. Cartazes com o rosto de João foram impressos e colados em postes, muros, pontos de ônibus. Desaparecido, dizia em letras vermelhas. Abaixo, a foto dele sorrindo, tirada no último Natal. Aquele sorriso agora parecia uma ironia cruel do destino. Marcelo, o último amigo a ver João, foi o primeiro a ser ouvido pela polícia. Ele contou tudo: o encontro, as conversas, as cervejas, a despedida. Os investigadores perguntaram se João parecia preocupado, nervoso, se mencionou algum problema. Marcelo disse que não. João estava normal, até animado. Falou sobre um curso que queria fazer, sobre uma viagem que planejava para o final do ano. Eram planos de alguém que esperava ter futuro, não de alguém que estava prestes a desaparecer. A polícia também conversou com colegas de trabalho, familiares, conhecidos. Todos disseram a mesma coisa. João era uma pessoa comum, sem envolvimentos suspeitos, sem dívidas, sem inimigos. Não usava drogas, não frequentava ambientes perigosos. Era, nas palavras de um colega, um cara de bem, trabalhador, cabeça no lugar. Então, o que aconteceu? Como alguém assim simplesmente desaparece? Uma das hipóteses iniciais foi a de sequestro, mas não houve pedido de resgate. Não houve contato de criminosos. A família de João era de classe média baixa, sem posses que justificassem um crime desse tipo. Outra hipótese foi a de suicídio. Mas João não deixou bilhete, não demonstrava sinais de depressão, não tinha histórico de problemas psicológicos. Além disso, seu corpo não foi encontrado. E em Salvador, uma cidade cercada pelo mar e cortada por rios, corpos costumam aparecer. A investigação avançava devagar, tropeçando em becos sem saída. As câmeras de segurança da região, como já mencionado, não tinham imagens úteis. A única câmera que funcionava na Avenida Vasco da Gama registrou João caminhando sozinho às 21h50, na direção do ponto de ônibus. Depois disso, nada. Era como se ele tivesse sido sugado por um buraco negro. Os investigadores ampliaram o raio de busca, checaram hospitais, institutos médicos legais, delegacias de outras cidades. Nenhum registro de João Silva. Ele simplesmente não estava em lugar nenhum. Enquanto isso, Dona Lúcia não parava. Ela saía todos os dias para colar cartazes, conversar com moradores de rua, perguntar em bares, lanchonetes, farmácias. Alguém precisava ter visto algo. Alguém precisava saber de alguma coisa. Mas as respostas eram sempre as mesmas. Não vi, não. Sinto muito, dona. Espero que encontre seu filho. Palavras que não preenchiam o vazio, que não traziam João de volta. Palavras que soavam ocas, como ecos em uma caverna sem fim. Uma semana após o desaparecimento, a primeira pista falsa surgiu. Um morador do bairro de Cajazeiras, do outro lado da cidade, disse ter visto um homem com as características de João em um ponto de ônibus. A polícia foi até lá, conversou com testemunhas, checou câmeras.
Não era João, era apenas alguém parecido. Dona Lúcia chorou quando recebeu a notícia. Não de alívio, mas de frustração. A esperança é um bicho teimoso, que insiste em sobreviver mesmo quando tudo indica que deveria morrer. Os dias se arrastavam como lesmas pesadas. Cada manhã era um novo lembrete de que João não estava ali. Sua cama permanecia arrumada, suas roupas penduradas no armário, seus livros sobre a mesinha de cabeceira. Dona Lúcia não teve coragem de mexer em nada. Era como se, ao preservar o quarto exatamente como ele deixou, ela pudesse manter viva a possibilidade de que João voltasse. De que ele abrisse a porta, sorrisse e dissesse: "Desculpa, mãe, demorei." Mas João não voltava. E o silêncio, esse silêncio ensurdecedor que tomou conta da casa, começava a sussurrar verdades que ninguém queria ouvir. Verdades sobre tempo, sobre finitude, sobre a fragilidade da vida. Verdades que machucam porque são definitivas, porque não deixam espaço para ilusões. E Dona Lúcia, no fundo do seu coração despedaçado, começava a entender que talvez nunca mais visse seu filho. A cidade é um organismo vivo, com veias e artérias por onde circulam pessoas, histórias, segredos. E em Salvador, onde o sol brilha forte durante o dia, mas a noite revela uma face mais sombria, os segredos tendem a se acumular nos cantos escuros, nos becos sem nome, nas conversas sussurradas em esquinas mal iluminadas. Foi em um desses cantos que a segunda pista surgiu, quase 3 semanas após o desaparecimento de João. Um catador de materiais recicláveis, conhecido na região apenas como Seu Zé, procurou a polícia com uma informação perturbadora. Ele disse que, na noite do desaparecimento, estava revirando lixeiras perto do ponto de ônibus, onde João foi visto pela última vez. Por volta das 22h, ouviu um barulho de freada brusca, seguido de vozes alteradas. Quando olhou, viu um carro escuro parado ao lado de um homem que parecia discutir com alguém de dentro do veículo. O homem entrou no carro, que saiu em alta velocidade. Seu Zé não conseguiu ver o rosto do homem, nem a placa do carro. Mas a descrição da roupa batia com a que João usava naquela noite. Calça jeans, camisa branca, tênis preto. A informação mudou o rumo da investigação. Se João entrou em um carro voluntariamente, isso poderia indicar que conhecia o motorista. Mas quem? A polícia revisou a lista de contatos de João, checou redes sociais, ligações telefônicas. Nada de suspeito. Ele não marcou nenhum encontro além do que teve com Marcelo. Não havia mensagens estranhas, não havia conversas deletadas. Era como se aquele carro tivesse aparecido do nada. E João, por alguma razão que ninguém conseguia entender, tivesse decidido entrar. Dona Lúcia tentou se agarrar a essa pista como quem se agarra a um pedaço de madeira no meio do oceano. Se João entrou em um carro voluntariamente, talvez estivesse vivo. Talvez estivesse em algum lugar, impossibilitado de voltar, mas vivo. A palavra vivo ecoava em sua mente como um mantra, uma oração desesperada contra a escuridão que ameaçava engoli-la. Mas no fundo, ela sabia que a esperança é uma faca de 2 gumes. Mantém a gente de pé, mas também corta profundo. A polícia ampliou as buscas. Checou registros de veículos roubados na época, conversou com informantes, pressionou pequenos criminosos da região em busca de qualquer informação. O bairro do Engenho Velho, como tantos outros de Salvador, tinha suas dinâmicas próprias, suas hierarquias invisíveis. Existiam pessoas que sabiam de coisas, que ouviam rumores, que viam o que os outros fingiam não ver. E foi através de um desses informantes que a terceira pista surgiu. Um traficante local, preso por porte ilegal de arma, mencionou durante um interrogatório que havia escutado rumores sobre um trabalho feito naquela semana de março. Nada específico, nada concreto. Apenas que alguém tinha sido resolvido a mando de gente de fora. Quando questionado sobre quem era esse alguém,
O traficante se fechou. Disse que já tinha falado demais, que não queria problemas. A polícia tentou pressionar, mas sem provas concretas não havia muito o que fazer. Mais uma vez, a investigação bateu em uma parede, mas a informação era perturbadora. Se João foi vítima de um trabalho, isso significava execução, assassinato encomendado. Mas quem encomendaria a morte de um auxiliar administrativo sem inimigos, sem dívidas, sem envolvimentos criminosos? A polícia voltou a interrogar pessoas próximas, desta vez com perguntas mais duras, mais diretas. Houve discussões recentes? Alguém demonstrou ciúmes, raiva, ressentimento? As respostas continuavam as mesmas. Não, nada, nunca. Foi então que Marcelo, o amigo que viu João pela última vez, lembrou de um detalhe. Cerca de um mês antes do desaparecimento, João comentou que tinha visto algo estranho no trabalho. Não entrou em detalhes, apenas disse que havia encontrado umas fichas de pacientes com valores diferentes dos registrados no sistema. Marcelo não deu importância na época, mas agora, sob a luz da investigação, aquele comentário ganhou peso. Seria possível que João tivesse descoberto algo que não deveria? Algo que alguém quisesse manter em segredo? A polícia foi até a clínica odontológica onde João trabalhava. Conversou com o dono, o Dr. Henrique, um homem de meia idade, sério, de fala pausada. Ele disse que não sabia de nada sobre irregularidades, que a clínica funcionava dentro da legalidade, que João era um funcionário exemplar. Permitiu que a polícia acessasse os arquivos, os computadores, os registros financeiros. Tudo parecia em ordem, mas os investigadores sabiam que nem sempre o que parece é. E que em ambientes onde circula dinheiro, nem sempre todos têm as mãos limpas. Enquanto isso, o tempo continuava passando. Já se havia um mês desde o desaparecimento. As buscas em matagais, terrenos baldios, áreas de descarte de lixo não encontraram nada. Nem corpo, nem roupa, nem pertences. João tinha se tornado um fantasma, uma presença ausente que assombrava todos que o conheceram. Dona Lúcia continuava sua peregrinação diária, mas o peso nos ombros era cada vez maior. Ela emagrecia, envelhecia a olhos vistos. O luto antecipado é uma das piores torturas, porque não tem fim definido, não tem ritual de passagem. É apenas um buraco negro que vai sugando a vida aos poucos. E a cidade, indiferente, continuava girando. Outros crimes aconteciam, outras vítimas surgiam, outras famílias choravam. João era mais um nome em uma estatística que ninguém quer olhar de perto, mais um filho que não voltou para casa, mais um vazio que ecoava no silêncio pesado das madrugadas de Salvador. O quarto mês após o desaparecimento trouxe consigo uma estação de chuvas intensas. Salvador, conhecida pelo calor e pelo sol inclemente, se transformava sob as nuvens pesadas e os aguaceiros que lavavam as ruas, mas não conseguiam lavar a dor. Dona Lúcia olhava pela janela, vendo a água escorrer pelas calçadas, e se perguntava se em algum lugar, debaixo de alguma chuva, o corpo de João estava sendo descoberto. A imaginação é cruel com quem fica, com quem espera. Ela cria cenários que a razão rejeita, mas o coração insiste em visitar. A investigação, que já caminhava devagar, começou a patinar. Sem novas pistas concretas, sem testemunhas adicionais, sem evidências físicas, o caso de João Silva começava a esfriar na pilha de inquéritos da delegacia. O delegado responsável, Dr. Augusto, um homem de décadas de carreira e olhar cansado, admitiu em conversa reservada com Dona Lúcia que sem um corpo ou uma testemunha direta, as possibilidades de resolução diminuíam a cada dia. Ele não disse desista, mas o tom de sua voz carregava essa mensagem implícita. Dona Lúcia saiu daquela delegacia sentindo que estava afundando em areia movediça. Mas mães não desistem. Não quando se trata de seus filhos. Dona Lúcia decidiu então contratar um detetive particular, Sérgio Campos, um ex-policial que agora trabalhava por conta própria.
Sérgio tinha fama de ser meticuloso, de não soltar um caso até esgotá-lo completamente. Ele aceitou o trabalho, sabendo que Dona Lúcia estava pagando com as economias de uma vida inteira. Não era sobre dinheiro, era sobre justiça, ou pelo menos sobre respostas. Sérgio começou refazendo todo o caminho da investigação oficial. Conversou com Marcelo novamente, com colegas de trabalho, com vizinhos, mas ele também fez algo que a polícia não tinha feito. Mergulhou fundo no mundo digital de João. Acessou, com autorização judicial, e-mails antigos, históricos de navegação, conversas em aplicativos. E foi ali, enterrado em mensagens de meses antes do desaparecimento, que Sérgio encontrou algo intrigante. João tinha trocado mensagens com um número desconhecido. As conversas eram curtas, enigmáticas. "Você tem certeza do que viu?" dizia uma delas. "Preciso ter certeza antes de fazer qualquer coisa", respondia João. "Cuidado, isso pode ser perigoso", alertava o desconhecido. As mensagens pararam cerca de 2 semanas antes do desaparecimento. Sérgio tentou rastrear o número, mas ele não estava mais ativo. Tinha sido um número temporário, provavelmente de um chip pré-pago descartado logo depois. A descoberta reforçava a teoria de que João tinha visto ou descoberto algo comprometedor. Mas o quê? Sérgio voltou à clínica odontológica, desta vez com perguntas mais incisivas. Conversou com outros funcionários, em particular, longe dos ouvidos do Dr. Henrique. Foi então que uma secretária, Carla, de 35 anos, hesitantemente revelou algo. Ela disse que meses antes tinha ouvido uma discussão acalorada entre o Dr. Henrique e um homem que ela nunca tinha visto antes. A discussão era sobre dinheiro, sobre acertos que não foram feitos. Ela não ouviu tudo, mas a tensão era palpável. Quando perguntou ao Dr. Henrique sobre aquilo depois, ele disse que eram apenas problemas com um fornecedor. Sérgio investigou a fundo as finanças do Dr. Henrique e descobriu algo interessante. A clínica tinha movimentações financeiras incompatíveis com o número de pacientes atendidos. Havia depósitos regulares, de valores altos, sempre em dinheiro, sem nota fiscal correspondente. Era uma operação de lavagem de dinheiro? Estava a clínica sendo usada como fachada para atividades ilícitas? E João, ao descobrir isso, teria assinado sua própria sentença de morte? Sérgio levou suas descobertas à polícia. O delegado Augusto ficou interessado, mas cauteloso. Sem provas diretas ligando o Dr. Henrique ao desaparecimento de João, não havia como obter um mandado de busca mais agressivo. Além disso, o Dr. Henrique tinha conexões na cidade, conhecia gente influente. Qualquer movimento errado poderia resultar em um processo por difamação. A justiça, Sérgio sabia bem, nem sempre caminha no mesmo ritmo da verdade. Enquanto isso, algo inesperado aconteceu. Uma mulher chamada Rita, que morava em um bairro distante, procurou Dona Lúcia após ver um dos cartazes de João em um posto de saúde. Ela disse que há cerca de 3 meses tinha dado carona a um rapaz machucado que parecia desorientado. Ele disse que se chamava João, que precisava de ajuda, mas não quis ir ao hospital. Rita o levou até uma rodoviária e o viu embarcar em um ônibus. Ela não sabia para onde ele tinha ido. Quando mostrou a foto, Rita disse: "Acho que era ele, sim, mas não tenho certeza absoluta." A informação trouxe um novo dilema para Dona Lúcia. Seria possível que João estivesse vivo, em fuga, escondido? Ou Rita tinha confundido a pessoa? A polícia tentou rastrear registros de rodoviárias, mas sem saber o destino ou a data exata, era como procurar uma agulha em um palheiro. Sérgio acreditava que Rita estava, na melhor das hipóteses, confusa. Na pior, mentindo por alguma razão desconhecida. Mas Dona Lúcia se apegou àquela possibilidade como quem se apega a um milagre, porque a alternativa era aceitar o inaceitável. A chuva continuava caindo lá fora, lavando as ruas, enchendo os bueiros, levando consigo a sujeira da cidade. Mas não levava a dor, não levava o vazio.
Esses ficavam pesados, incrustados na alma de quem espera. E Dona Lúcia, olhando a tempestade pela janela, sussurrava uma prece que já tinha repetido 1000 vezes. Traga meu filho de volta. Por favor, traga meu filho de volta. Sérgio Campos não era homem de desistir facilmente. Décadas de trabalho policial tinham ensinado a ele que a verdade, por mais enterrada que estivesse, sempre deixava rastros. E no caso de João, esses rastros pareciam convergir para um único ponto: a clínica odontológica do Dr. Henrique. Mas provar isso exigia mais do que intuição. Exigia evidências concretas, testemunhos sólidos, conexões irrefutáveis. E foi em busca disso que Sérgio decidiu investigar o passado do Dr. Henrique. Henrique Costa tinha 52 anos, era formado em odontologia há quase 3 décadas e sua clínica funcionava no bairro há mais de 15 anos. Ele era respeitado na comunidade, participava de campanhas de saúde bucal em escolas, patrocinava times de futebol de várzea. Era, aos olhos de todos, um cidadão exemplar. Mas Sérgio sabia que fachadas bem construídas costumam esconder as piores podridões. E começou a escavar. O primeiro achado foi um processo trabalhista antigo, de 2015, movido por um ex-funcionário da clínica. O processo alegava irregularidades na contratação e no pagamento, além de mencionar atividades suspeitas no local. O caso foi resolvido extrajudicialmente, com um acordo de confidencialidade. O ex-funcionário, Rodrigo Mendes, tinha recebido uma quantia poupuda para não falar. Sérgio conseguiu localizá-lo. Rodrigo agora trabalhava em outra cidade, tinha refazer sua vida. Inicialmente relutante, ele concordou em conversar, desde que sua identidade fosse protegida. Rodrigo revelou que a clínica do Dr. Henrique era, de fato, usada para lavar dinheiro de uma organização criminosa que operava em Salvador. Pacientes fantasmas eram criados no sistema, tratamentos fictícios eram registrados e o dinheiro sujo entrava como pagamento por serviços odontológicos. Rodrigo disse que João provavelmente tinha descoberto isso ao perceber as inconsistências nos registros. E que, conhecendo o Dr. Henrique e os homens com quem ele se envolvia, qualquer um que soubesse demais estava em perigo mortal. Sérgio perguntou por que Rodrigo não tinha denunciado antes. A resposta foi simples e brutal: medo. Esses caras não brincam, disse ele. Eles matam e fazem desaparecer. Eu peguei o dinheiro e saí correndo, longe daqui, longe deles. Sérgio entendeu. O sistema judicial brasileiro nem sempre protege suas testemunhas. E quando o crime organizado está envolvido, o silêncio muitas vezes é a única garantia de sobrevivência. Armado com essa informação, Sérgio voltou ao delegado Augusto. Desta vez, havia substância suficiente para justificar uma operação mais agressiva. O delegado, porém, era cauteloso. Ele sabia que mexer com o Dr. Henrique significava mexer com gente poderosa. E que, sem proteção adequada, tanto Sérgio quanto Dona Lúcia poderiam se tornar alvos. Mas ele também era um homem de honra, que não tolerava ver crimes impunes. Concordou em levar o caso para a Polícia Federal, que tinha mais recursos e menos amarras locais. A Polícia Federal iniciou uma operação discreta. Interceptações telefônicas foram autorizadas, movimentações financeiras foram rastreadas, informantes foram acionados e, aos poucos, o quebra-cabeça começou a se formar. O Dr. Henrique era, de fato, peça de uma engrenagem maior. Ele não era o chefe, apenas um facilitador. O verdadeiro poder estava com um empresário local, conhecido como o Dr. Carvalho, que comandava uma rede de lavagem de dinheiro através de vários negócios legítimos: clínicas, academias, restaurantes. E João, ao descobrir as irregularidades, tinha se tornado uma ameaça. As interceptações revelaram conversas entre o Dr. Henrique e um homem identificado apenas como Bruno. Em uma delas,
gravada 3 dias antes do desaparecimento de João. O Dr. Henrique dizia: "Ele sabe demais. Precisamos resolver isso antes que ele fale." Bruno respondia: "Deixa comigo. Vai ser rápido e limpo." Era a prova que faltava. A confissão implícita de um assassinato encomendado. A Polícia Federal decidiu agir. Em uma operação coordenada, prendeu o Dr. Henrique, Bruno, que era um matador de aluguel com vários crimes nas costas, e outras 5 pessoas ligadas à organização. A imprensa cobriu amplamente o caso. Clínica de fachada escondia a operação de lavagem de dinheiro e assassinato. Estampavam os jornais. Dona Lúcia assistiu às prisões pela televisão com o coração apertado. Justiça estava sendo feita. Mas onde estava João? Durante os interrogatórios, Bruno inicialmente negou tudo. Mas diante das provas, acabou confessando. Ele disse que tinha sido contratado para dar um susto em João, para que ele mantivesse a boca fechada. Na noite do desaparecimento, Bruno estava no carro que parou ao lado de João. Ele chamou o rapaz, disse que queria conversar sobre um trabalho. João, desconfiado, mas curioso, entrou no carro. Bruno o levou para um terreno abandonado nos arredores de Salvador. Ali, tentou ameaçá-lo, intimidá-lo, mas João reagiu. Tentou fugir. Houve luta, e Bruno, em um acesso de raiva, o matou. A confissão trouxe alívio e desespero em doses iguais. Dona Lúcia finalmente tinha respostas. Mas eram respostas terríveis, definitivas. João estava morto. Não havia mais esperança. Bruno levou a polícia até o local onde tinha enterrado o corpo. Um matagal denso, longe de olhos curiosos, onde a terra tinha engolido os restos mortais de João. A exumação foi feita. E no dia 12 de outubro de 2023, 7 meses após o desaparecimento, João Silva finalmente voltou para casa. Mas não da forma que sua mãe sonhava. Há mortes que chegam como tempestades, violentas e súbitas, arrancando pedaços da alma. E há mortes que chegam como neblina, lenta, fria, envolvendo tudo em uma névoa cinzenta até que não se consiga mais ver nada além de dor. A confirmação da morte de João foi dos 2 tipos. Dona Lúcia já sabia no fundo que ele não voltaria vivo. Mas saber e ter certeza são coisas diferentes. A certeza dói de um jeito que dilacera, que não deixa espaço para negociação com o destino. O corpo de João foi identificado através de arcada dentária e roupas. Ele tinha sido enterrado de forma rasa, em um terreno que pertencia a uma empresa fantasma ligada à organização criminosa. A decomposição estava avançada, mas os peritos conseguiram determinar a causa da morte. Asfixia mecânica combinada com traumatismo craniano. João tinha lutado, tinha tentado sobreviver. E isso, de alguma forma torta, trazia um consolo amargo para Dona Lúcia. Seu filho não tinha desistido. Tinha resistido até o último segundo. O velório foi simples, realizado em uma pequena capela do bairro. Amigos, vizinhos, colegas de trabalho compareceram. Marcelo chorou copiosamente, carregando a culpa irracional de ter sido a última pessoa a ver João vivo e não ter percebido o perigo que o espreitava. Carla, a secretária da clínica, também estava lá, com o peso de ter calado por tanto tempo. Todos carregavam seus fardos, suas parcelas de "e se?". E se eu tivesse percebido? E se eu tivesse insistido? E se, e se, e se? Mas a vida não funciona com "e se's". Ela funciona com o que foi. E o que foi é que João estava morto. Durante o velório, Sérgio Campos se aproximou de Dona Lúcia. Ele não disse nada, apenas segurou a mão dela. Não havia palavras que prestassem, que aliviassem. O trabalho dele tinha terminado. João tinha sido encontrado. Os culpados estavam presos. Mas a vitória tinha gosto de cinzas. Porque, no final, a missão de Sérgio não era apenas encontrar João. Era trazê-lo de volta. E não havia como trazer os mortos de volta. O enterro aconteceu no dia seguinte, sob um céu cinzento que parecia chorar junto com os presentes. O caixão foi baixado devagar,
enquanto o padre lia salmos sobre perdão e descanso eterno. Dona Lúcia não conseguia parar de chorar. Era um choro profundo, visceral, que vinha de um lugar onde as palavras não alcançam. Era o choro de quem perde um pedaço de si mesma e sabe que nunca mais estará inteira. Nos dias que se seguiram, a vida tentou retomar seu ritmo. Mas para Dona Lúcia, o tempo tinha parado. Ela acordava de manhã e, por um breve segundo, esquecia. Depois, a lembrança voltava como um soco no estômago. João estava morto. Não ia mais entrar pela porta, não ia mais sorrir, não ia mais existir a não ser na memória. A casa, que antes era cheia de vida, agora ecoava vazia. Cada cômodo guardava a presença ausente dele. O quarto intocado, a cadeira na mesa, a caneca preferida guardada no armário. Os culpados foram julgados meses depois. Bruno foi condenado a 30 anos de prisão por homicídio qualificado e ocultação de cadáver. O Dr. Henrique recebeu 25 anos por lavagem de dinheiro, formação de quadrilha e participação no crime. O Dr. Carvalho, o empresário que comandava a operação, foi condenado a 35 anos. A justiça tinha sido feita dentro das limitações do sistema, mas justiça não traz os mortos de volta, não preenche o vazio que eles deixam, não cura a ferida que sangra todos os dias. Dona Lúcia compareceu a todas as audiências. Ela queria olhar nos olhos dos homens que tiraram seu filho dela. Queria que eles soubessem que João não era apenas um problema a ser resolvido, um nome em um relatório. Era um ser humano, com sonhos, com vida, com gente que o amava. E quando Bruno foi condenado, ela se levantou e disse com a voz trêmula, mas firme: "Você tirou meu filho de mim, mas não vai tirar a memória dele. Ele vai viver em mim até o meu último dia." Bruno baixou a cabeça. Não por arrependimento, mas por incapacidade de sustentar o olhar daquela mãe despedaçada. Meses se passaram. A dor não diminuiu, apenas mudou de forma. Tornou-se uma companheira constante, uma sombra que seguia Dona Lúcia aonde quer que fosse. Ela tentou voltar à rotina, ao trabalho, às obrigações diárias, mas tudo parecia sem sentido, sem cor. O mundo continuava girando, as pessoas continuavam rindo, vivendo, existindo, e ela não conseguia entender como isso era possível. Como o universo não tinha parado quando João morreu. Uma tarde, quase um ano após o desaparecimento, Dona Lúcia encontrou o diário de João. Estava guardado em uma caixa no armário, junto com outras coisas antigas. Ela abriu com mãos trêmulas. As últimas anotações eram de 2 semanas antes do desaparecimento. João escrevia sobre a descoberta das irregularidades na clínica, sobre a dúvida se deveria denunciar ou não, sobre o medo de se meter em algo maior do que ele. "Não sei se faço a coisa certa", ele escreveu, "mas não consigo fingir que não vi nada." Eram as palavras de um homem íntegro, de alguém que escolheu a coragem mesmo sabendo dos riscos. E isso, de alguma forma, trazia orgulho no meio da dor. Dona Lúcia fechou o diário e o abraçou contra o peito. João tinha feito a coisa certa e tinha pagado o preço mais alto por isso. A vida é injusta assim, às vezes. Pune os bons, premia os corruptos, mas no final, o que fica é a memória. E a memória de João era de alguém bom, corajoso, honesto. E isso ninguém, nem a morte, conseguia apagar. O luto não tem prazo de validade, não segue cronograma, não respeita calendários. Ele chega e se instala como um inquilino indesejado, ocupando todos os espaços, preenchendo cada silêncio. Para Dona Lúcia, o primeiro ano sem João foi uma sucessão de primeiras vezes sem ele. O primeiro Natal, o primeiro aniversário dela, o primeiro Dia das Mães. Cada data era uma nova ferida aberta, um novo lembrete de que ele não estava ali. Ela tentou buscar apoio em grupos de familiares de vítimas de violência. Salvador, infelizmente, tinha vários.
Mães, pais, irmãos que tinham perdido entes queridos para a brutalidade da criminalidade urbana. Nos encontros, as histórias se misturavam. Filhos mortos em assaltos, em balas perdidas, em execuções. Cada relato era único, mas a dor era universal. E Dona Lúcia, ouvindo aquelas pessoas, entendeu que não estava sozinha, que o vazio que sentia era compartilhado por centenas, milhares de outras famílias. Uma das mães do grupo, Dona Sandra, tinha perdido o filho há 5 anos. Ela dizia que a dor nunca passa, mas que a gente aprende a conviver com ela. É como uma cicatriz, explicava. Sempre vai estar ali, sempre vai doer quando o tempo muda. Mas a gente aprende a viver mesmo assim. Dona Lúcia se agarrava a essas palavras. Ela não queria superar a morte de João. Superar parecia traição, parecia esquecer. Ela queria aprender a viver com a ausência. E isso, descobriu, era um processo longo e doloroso. Em casa, Dona Lúcia finalmente encontrou coragem para mexer no quarto de João. Não para desmanchar, mas para organizar. Ela guardou as roupas, os livros, os objetos pessoais em caixas, mas deixou algumas coisas no lugar. A foto dele na formatura técnica em contabilidade, o certificado do curso de inglês, o boneco de super-herói que ele ganhara ainda criança. Eram âncoras de memória, lembretes de que João tinha existido, tinha vivido, tinha sido real. Certo dia, recebeu a visita de Marcelo. Ele tinha se afastado após o enterro, corroído pela culpa. Mas agora voltava, magro, com olheiras profundas, pedindo perdão. Eu devia ter percebido, ele dizia chorando. Devia ter insistido para ele não ir embora sozinho naquela noite. Dona Lúcia segurou as mãos dele e disse: não foi culpa sua. A culpa é de quem matou meu filho. Você foi amigo dele, e ele gostava de você. Não carregue isso. Marcelo chorou mais ainda, e os dois se abraçaram, dividindo um luto que era individual, mas também coletivo. A imprensa, que tinha coberto intensamente o caso durante as prisões e o julgamento, eventualmente perdeu o interesse. Novos crimes aconteciam. Novas tragédias ocupavam as manchetes. João se tornou mais um na estatística de homicídios de Salvador. Uma cidade que em 2023 registrou mais de 1.500 mortes violentas. Era um número assustador, mas que para muitos já tinha se tornado apenas isso, um número. Dona Lúcia odiava isso. Odiava que o filho dela fosse reduzido a uma estatística, a uma notinha de rodapé nos jornais. Foi então que ela decidiu agir. Se o sistema, a imprensa, a sociedade iam esquecer, ela não ia. Criou uma página nas redes sociais chamada Justiça por João Silva. Ali, contava a história dele, compartilhava fotos, memórias e também denunciava a violência que tomava conta de Salvador. A página cresceu. Outras famílias começaram a compartilhar suas histórias e Dona Lúcia, sem perceber, tinha se tornado uma voz. Uma voz que gritava contra a injustiça, contra o esquecimento, contra a banalização da morte. Ela começou a participar de atos públicos, de manifestações por segurança e justiça. Carregava uma faixa com o rosto de João e a frase: "Meu filho foi morto por denunciar o crime. Quantos mais vão morrer?" As manifestações atraíam atenção, mas mudanças concretas eram lentas, quase imperceptíveis. A máquina pública é pesada, burocrática, resistente. Mas Dona Lúcia não desistia. Cada passo, por menor que fosse, era uma forma de honrar a memória de João. De dizer ao mundo que ele existiu, que importava, que não devia ter morrido. Em uma das manifestações conheceu um advogado, Dr. Paulo, que trabalhava com direitos humanos. Ele se ofereceu para ajudá-la a processar o Estado por negligência na investigação inicial. O processo era longo, as chances de vitória eram pequenas, mas Dona Lúcia aceitou. Não era sobre dinheiro, era sobre responsabilização, era sobre não deixar que o sistema se esquivasse de suas falhas. E se o processo não desse em nada,
Pelo menos ela teria tentado. Aos poucos, Dona Lúcia foi reconstruindo sua vida em torno da ausência de João. Não era a mesma vida de antes. Nunca seria. Mas era uma vida. Ela voltou a trabalhar, voltou a sorrir ocasionalmente, voltou a encontrar pequenos prazeres nas coisas cotidianas, mas sempre com João ali, invisível, mas presente, na foto na parede, na vela que ela acendia toda semana, nas orações antes de dormir. João tinha se tornado parte da estrutura da vida dela, não mais como filho físico, mas como memória viva. E Salvador, a cidade que tinha engolido João naquela noite de março, continuava com suas contradições. Linda e violenta, acolhedora e perigosa, vibrante e trágica. Era uma cidade que produzia heróis e vilões, vítimas e algozes. E no meio disso tudo, pessoas comuns como João, que só queriam viver suas vidas, mas que acabavam se tornando estatísticas. Dona Lúcia olhava para a cidade do alto de uma ladeira e pensava: quantos outros Joãos estão desaparecendo agora? Quantas outras mães vão chorar essa noite? E a resposta, ela sabia, era terrível. 3 anos se passaram desde aquela noite de março em que João Silva desapareceu. 3 anos de luto, de luta, de tentativas de reconstrução. Dona Lúcia envelheceu nesse tempo. Os cabelos ficaram mais brancos, as rugas mais profundas, os olhos mais cansados. Mas havia também uma força nova nela, forjada na dor e na resiliência. Ela tinha se tornado uma ativista, uma porta-voz para outras famílias que perderam entes queridos para a violência. E nesse papel, tinha encontrado um propósito que dava sentido aos dias que pareciam vazios. A página Justiça por João Silva agora tinha mais de 50.000 seguidores. Todos os dias, Dona Lúcia publicava algo. Uma memória de João, um relato de outra família, uma denúncia sobre casos não resolvidos. A página tinha se tornado um espaço de memória coletiva, um lugar onde as vítimas da violência não eram esquecidas. E isso, ela sabia, irritava muita gente. Recebia ameaças ocasionalmente, mensagens anônimas dizendo para ela parar de mexer onde não devia. Mas ela não parava. Não podia parar. Parar seria trair João. O processo contra o Estado avançava lentamente. Dr. Paulo tinha conseguido provar negligências na investigação inicial. A demora para registrar o desaparecimento, a falta de atenção às primeiras pistas, a ausência de proteção para possíveis testemunhas. O caso estava agora nas mãos de um juiz, aguardando sentença. Dona Lúcia não alimentava grandes esperanças, mas o simples fato de o Estado ter que se defender publicamente já era uma vitória. Era uma forma de dizer: vocês falharam, e isso tem consequências. Em uma tarde chuvosa de maio, Dona Lúcia recebeu uma ligação inesperada. Era Carla, a ex-secretária da clínica do Dr. Henrique. Ela disse que estava ligando porque precisava falar, precisava aliviar o peso que carregava. Elas se encontraram em um café discreto no centro de Salvador. Carla estava mais magra, com a aparência de quem não dormia direito há muito tempo. Ela contou que desde o julgamento vivia com medo, mudando de emprego constantemente, sempre olhando para trás. E que não conseguia parar de pensar em João, no fato de que talvez, se tivesse falado antes, ele estivesse vivo. Dona Lúcia ouviu em silêncio. Quando Carla terminou, ela disse: você tinha medo. Isso é humano. O que importa é que no final você falou. E isso ajudou a fazer justiça. Carla chorou, aliviada. Era o perdão que ela precisava ouvir, mesmo que não merecesse completamente. E Dona Lúcia, que tinha todo o direito de estar com raiva, escolheu a compaixão. Porque raiva já tinha demais no mundo. E ela estava cansada de carregar tanto peso. Naquele mesmo mês, Dona Lúcia foi convidada para dar um depoimento em uma audiência pública na Assembleia Legislativa da Bahia sobre violência urbana e segurança pública. Ela subiu à tribuna, com as mãos tremendo, e contou a história de João.
Falou sobre o filho trabalhador, honesto, que tinha sido morto por ter tido a coragem de denunciar um crime. Falou sobre a demora na investigação, sobre a falta de recursos, sobre a sensação de abandono que famílias como a dela sentem. E terminou com um apelo. Meu filho não vai voltar. Mas quantas outras mães podem ser poupadas dessa dor se o Estado fizer seu trabalho direito? O depoimento viralizou nas redes sociais. Milhares de compartilhamentos, comentários de apoio, promessas de políticos. Dona Lúcia sabia que promessas de políticos costumam evaporar depois das câmeras se desligarem. Mas pelo menos o assunto estava sendo debatido. E se isso resultasse em uma vida salva, em uma investigação melhor conduzida, já teria valido a pena. Em junho, no aniversário de 3 anos do desaparecimento de João, Dona Lúcia organizou uma vigília em sua memória. Dezenas de pessoas compareceram, muitas delas memória. Dezenas de pessoas compareceram, muitas delas mães que também tinham perdido filhos para a violência. Acenderam velas, colocaram flores, fizeram orações. Era uma cerimônia simples, mas carregada de significado. Cada vela acesa era um lembrete de que aquelas vidas importavam, de que não seriam esquecidas. E no meio daquela multidão de dor compartilhada, Dona Lúcia sentiu algo que não sentia há muito tempo, um senso de comunidade, de não estar sozinha. Durante a vigília, uma jovem se aproximou. Ela se apresentou como Marina, estudante de jornalismo. Disse que estava produzindo um documentário sobre casos de violência em Salvador e queria contar a história de João. Dona Lúcia hesitou. Falar sobre João sempre doía, sempre abria feridas que nunca cicatrizavam completamente. Mas ela entendeu que era importante, que a história dele precisava ser contada, não apenas para honrá-lo, mas para alertar outros, para mostrar que o crime organizado não poupa ninguém, nem os inocentes. As gravações do documentário levaram meses. Marina entrevistou Dona Lúcia, Marcelo, Sérgio Campos, o delegado Augusto, até mesmo Carla. Ela revisitou os locais importantes: a casa de João, o bar onde ele esteve pela última vez, o terreno onde seu corpo foi encontrado. Cada cena era um golpe no estômago de Dona Lúcia, mas ela aguentou, precisava aguentar. O documentário foi lançado em uma plataforma de streaming em outubro de 2026. Chamava-se O Desaparecimento de João, quando a coragem custa a vida. A repercussão foi imediata. Milhões de visualizações, debates nas redes sociais, matérias em grandes veículos de comunicação. A história de João tocou pessoas em todo o Brasil. Muitos se identificaram, viram seus próprios medos, suas próprias vulnerabilidades refletidos nele. E Dona Lúcia, que tinha passado 3 anos gritando no vazio, finalmente sentiu que estava sendo ouvida, que a morte de João não tinha sido em vão, que ela tinha se tornado um símbolo, um alerta, uma chama que iluminava as sombras. Mas nem tudo eram flores. Com a exposição veio também o ódio. Dona Lúcia passou a receber ameaças mais sérias, mais diretas. Pessoas ligadas ao crime organizado não gostaram da atenção que o caso estava recebendo. A polícia ofereceu proteção, mas ela recusou. Se eu tiver medo, eles ganham, disse. E eu não vou dar a eles essa vitória. Era uma bravura temerária, talvez até irresponsável. Mas era também a única forma que ela conhecia de honrar João. Não se curvando, não silenciando. Em novembro de 2026, o juiz finalmente proferiu sentença no processo contra o Estado. Ele reconheceu as negligências, mas limitou a indenização a um valor simbólico. Não era a vitória completa que Dona Lúcia esperava, mas era um reconhecimento oficial. O Estado tinha falhado. E isso estava agora registrado, documentado, impossível de negar. Doutor Paulo explicou que poderiam recorrer, tentar aumentar o valor, mas Dona Lúcia disse que não. Estava cansada de tribunais, de processos, de burocracia.
Queria apenas viver o que restava de sua vida, mantendo viva a memória de João. Em dezembro, no Natal, Dona Lúcia visitou o túmulo de João. Levou flores, acendeu uma vela, conversou com ele como sempre fazia. Disse que sentia falta, que a dor não tinha passado, mas que estava aprendendo a viver com ela. Disse que tinha orgulho dele, da coragem que ele teve, da integridade que manteve mesmo sabendo dos riscos, e disse que ia continuar lutando, em nome dele e de todos os outros que foram silenciados pela violência. Era uma promessa sussurrada entre lágrimas, mas uma promessa firme. Quando 2027 chegou, Salvador continuava sendo Salvador. Violenta, contraditória, pulsante. A taxa de homicídios tinha caído um pouco, mas ainda era assustadora. Novos crimes aconteciam, novas famílias choravam. E Dona Lúcia, agora com 58 anos, continuava sua missão. A página Justiça por João Silva tinha se expandido, virando uma ONG que oferecia apoio jurídico e psicológico para famílias de vítimas. Ela não trabalhava sozinha mais. Tinha voluntários, parceiros, apoiadores. O que tinha começado como o luto solitário de uma mãe tinha se transformado em um movimento. Certa noite, sentada na varanda de casa, ouvindo o barulho da cidade ao longe, Dona Lúcia pensou sobre legados. João tinha vivido apenas 28 anos, mas naqueles 28 anos ele tinha sido bom, honesto, corajoso, e sua morte, por mais trágica que fosse, tinha gerado algo. Consciência, mobilização, mudança. Não era a mudança que ela queria. Ela queria João vivo, sorrindo, fazendo planos. Mas já que isso não era possível, pelo menos a memória dele estava viva. E enquanto estivesse, João não teria morrido completamente. Os anos seguintes trouxeram altos e baixos. Aonde enfrentou problemas financeiros, ameaças, tentativas de desmoralização. Mas resistiu. Dona Lúcia envelheceu, sua saúde começou a fraquejar. Mas ela não parava, não podia parar. Porque parar seria esquecer. E esquecer seria a morte definitiva de João. Então ela continuava, dia após dia, carregando o peso da memória. Um peso que machucava, que cansava, mas que também dava sentido. Porque no final, a memória era tudo que restava. E Salvador, essa cidade de contrastes violentos, continuava girando. O sol nascia sobre o mar, iluminando suas praias e seus becos, suas igrejas e seus crimes. A vida continuava, indiferente, mas em algum lugar, em uma casa simples do Engenho Velho, uma mãe mantinha acesa a vela da memória. E enquanto aquela vela brilhasse, João Silva não seria apenas mais um número, mais uma estatística. Seria um nome, um rosto, uma história. Seria a prova de que, mesmo nas sombras mais densas, mesmo no silêncio mais pesado, a memória resiste. E resistir, no final, é a única forma de vencer a escuridão.